como que a pessoa deve escolher o filtro? Por exemplo, usando aí um exemplo do aquário de 200 litros, que eu acho que é um aquário grande e que muita gente conseguiria ainda encaixar numa casa, né. Você recomendaria aí, por exemplo, um hang-on ou filtro interno? Dá para a gente trabalhar com os dois, tá? Lidando com equipamentos eletrônicos, a gente precisa entender que uma hora pode acontecer de dar alguma falha, tá? O impeller quebrar, uma falha elétrica ali do equipamento, tá? Então, eu sempre sugiro, ao invés de você, para um aquário de 200 litros, você comprar um filtro interno, vamos começar pelo filtro interno. Um filtro interno de 2.000 litros hora, que seria ali o que funcionaria perfeitamente para um aquário de 200 litros, optar por ter dois filtros de 1.400 litros hora em cada ponta do aquário. Além de você melhorar a parte do sistema de filtragem do seu aquário, você vai estar seguro de que se um der problema, você vai ter tempo de resposta até conseguir resolver esse seu problema, porque você tem um outro filtro segurando ali por algum tempo o seu aquário. As coisas geralmente elas costumam acontecer em momentos onde a gente não tem por onde correr. Tá? Então eu recebi muito depoimento, né? Pô, meu aquário domingo, 10 horas da noite, meu filtro quebrou, meu impeller quebrou. Isso daí acontece, são equipamentos elétricos que funcionam ali 24 horas por dia e um momento eles podem de alguma forma se cansar ou quebrar. Então a gente sempre tem um step ali para conseguir segurar. Se você não quiser instalar esse seu segundo filtro, você pode ter um filtro menorzinho ali para conseguir segurar. Mas o filtro interno ele pode ser indicado. O que a gente precisa prestar bastante atenção na hora que a gente vai instalar um filtro interno. Os filtros internos eles precisam seguir a relação de altura do aquário. Então ele precisa estar praticamente ocupando toda a coluna de água do aquário, porque ele vai conseguir fazer o ciclo perfeito da água, né? Ele vai captar essa água por baixo e pelo meio e vai voltar essa água por cima. Costumam ser filtros muito econômicos, tá? Com bombas que consomem 5, 7 watts. Então é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, dá para começar com um filtro interno, prestar bastante atenção na capacidade de filtragem dele, o que você vai colocar nesse filtro, o que ele vem, geralmente esses filtros internos eles vêm com esponjas, que costumam funcionar bem, mas a gente consegue fazer upgrades nesse filtro, deixando ele melhor, com sistemas biológicos, né, de filtragem biológicos, com maior capacidade de filtragem. Então, colocando algum tipo de cerâmica mais porosa, alguma um Ciporax, um Micromec, alguma mídia de vidro sinterizado que vai facilitar aí a parte de filtragem biológica. São mídias que têm capacidade de melhor fixação bacteriana, circulação de água. Então, dá para fazer já com o filtro interno, é uma opção. O filtro Hang-On já começa a ficar 200 litros um pouco mais complicado, porque os filtros Hang-On, eles circulam pouca água. Eu tenho, por exemplo, aqui um HF1000, ele circula, se eu não me engano, esse aqui são 800, olhando aqui, colando, 800 litros hora, com uma capacidade de filtragem relativamente grande, porque é um filtro grande, tá? Mas ele circula pouca água no aquário. Então, teoricamente, para esse tipo de aquário, a gente precisaria ter dois filtros para dar conta dessa quantidade de água que tem e dos animais que a gente vai colocar. Outra coisa é prestar bastante atenção no tipo de bicho que a gente... Tem bicho que faz muita sujeira, os quinguios, por exemplo, um aquário de 200 litros a gente já consegue colocar alguns animais, algumas espécies aí, que já para um filtro Hang-On a gente não conseguiria segurar tanto essa quantidade de material orgânico que esses bichos produzem. Com filtro interno, com dois, a gente já consegue. Aí, para esse tipo de animal, eu já indico um sistema de filtragem um pouco mais parrudo, um SAMP ou um canister um pouquinho maior. Perfeito, perfeito. Então o hang-on, na verdade, acho que
pegando um pouco do que você comentou, até pela limitação dele de fluxo, ele é legal aí para aquários aí, sei lá, até 100 litros, 80 litros, dependendo da sua fauna. Ex exatamente, depende muito da fauna, se eu vou utilizar uma unidade do filtro, se eu vou utilizar 2, precisa prestar bastante atenção nisso, que às vezes a gente acaba comprando o filtro, ele não vai dar conta daquela quantidade de material orgânico que está sendo produzido pelos nossos peixes, né. Então, fica aí. Como eu falei, todos os sistemas de filtragem eles têm os prós e os contras. O filtro interno ele tem diversos prós, né? Um filtro que funciona extremamente bem, tem alta capacidade de filtragem, alta capacidade de circulação de água. Só que ele tem o contra dele, né? Que fica aquela coisa bitela dentro do aquário, que você perde espaço de hardscape. Quando você olha para o aquário, geralmente a primeira coisa que o olho vai é naquele sistema de filtragem que está ali no canto. Então, aí a gente, poxa, aí tem o hang-on. Hang-on fica penduradinho na traseira do aquário, funciona extremamente bem. Tem uma capacidade de filtrar, a gente consegue fazer upgrades nesse filtro, mas ele tem o contra dele, ele circula pouca água. Prestar bastante atenção em qual tipo de hang-on, a gente tem diversos tipos de hang-on no mercado, tem hang-on que vai passar dos 1.000 litros hora, 1.500, 2.000, tem diversas marcas. Você precisa ver o que se adapta melhor ao seu projeto e no mercado, porque o mercado ele vai ter ali o que você está pensando. Não, perfeito. É que eu acho que o único ponto é que o Hang-On, eu acho que até pela toda a mecânica dele e tudo, ele acaba sendo mais caro também, né. Porque Ele você é tem mais todo esse caro. espaço para poder customizar um pouco e ele é um filtro mais robusto, um de 2.000 litros hora, eu já diria que ele é mais ou menos desse tamanho aqui, e você gasta muito mais para Sim, fabricar. exatamente. Esse de 2.000 litros hora, ele é praticamente o valor de um canister da Samsung, por exemplo. Então, olhar, Justo. ver o às vezes pegar um canister acaba valendo mais a pena por causa do valor.